Meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje. Neste vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho. Vai parecer que é política, mas não é bem política. É algo que a gente começa assim a perceber no ar. O que com certeza lá com o passar do tempo vai ser uma espécie de uma perseguição em cima dos cristãos. Vocês vejam aí a matéria que eu vi aí na internet e tira suas conclusões. Então, a matéria que eu vi na internet é essa aqui. Eu não sei se vocês conseguem ler aí, talvez esteja pequena as letras, mas diz assim, ó: Justiça proíbe Bolsonaro de usar termo lepra considerado discriminatório. Percebe o que acontece? Antes disso, eu gostaria de falar para vocês, se vocês quiserem ver, eu vi quiserem ver toda a matéria, eu vi no site do Congresso em Foco. O link da matéria eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo. Quem quiser ver a matéria completa, pode ir lá. O que eu vejo é o seguinte: aos poucos estão tentando sufocar a Bíblia, estão tentando de alguma maneira, se não conseguir tirar completamente de circulação, pelo menos fazer com que o povo entenda de maneira diferente. Esses trabalhos que é feito, amados, não é de uma hora para outra, é coisa muito bem planejada que vai indo aos poucos. É uma luta. Veja bem, hoje em dia as pessoas já não podem falar sobre fala homossexual, fala homossexualidade, alguma coisa assim, já é considerada discriminação, e a pessoa já vai parar nas malhas da justiça, né? Agora você veja que nem isso, que o próprio presidente da República foi proibido de falar a palavra lepra. Você imagina nós pessoas comuns daqui um dia, o que vai estar acontecendo? Não vamos mais poder falar as palavras que está escritas na Bíblia. Nós, como cristãos, vamos ter que mudar. Eu não sei, mas eu vejo assim uma intenção de ir mudando os termos da Bíblia para que as pessoas vão desacostumando com os termos bíblicos e vão indo para outra, pegando outra estrada, outro caminho. Isso não é bom. Por que mudar? Se o termo, se a pessoa não pode falar lepra, é para falar hanseníase. E inclusive já uma lei fez a modificação para que tipo assim, as pessoas de vida pública não podem falar. Por enquanto ainda outros ainda estão dando para falar, mas com certeza vai ser proibido tudo. Agora eu pergunto, seja hanseníase ou seja lepra, a doença é a mesma, muda apenas a palavra. Por que falar lepra é discriminatório? É discriminatório. E falar hanseníase não é discriminatório? Não é. O problema não é o mesmo? A doença não é a mesma? Então por que tirar a palavra que estava na Bíblia para não se poder falar e falar uma outra palavra? Daqui a uns tempos vão estar mudando toda a Bíblia. Nós já vemos que hoje existem Bíblia, né? Por exemplo, aquela Bíblia Graça sobre Graça, já é uma versão que fizeram lá, alguém fez lá, mais assim voltada para o pessoal aí da LGBT, né? Hoje em dia a gente falou lésbica, falou gay, tá discriminando. Então o pessoal não entende, ou fazem de que não entendem, que são termos que falam de pessoas diferentes. Se alguém
fala de maneira discriminatória, então que essa pessoa que fala de maneira discriminatória seja punida. Eu sou de acordo, tudo bem, não tem que discriminar pessoas que são diferentes de nós. Mas, no entanto, criminalizar quem usa esses termos é um absurdo. E é o que está acontecendo hoje em dia. Então, aos poucos vai indo, daqui a um dia nós não podemos falar a palavra Bíblia, não podemos pronunciar a palavra de Deus e coisas assim. Então, vamos ficar preparados para as coisas que vão vindo e como que nós vamos, né, tocando o barco. Eu queria ver alguns textos bíblicos, amado, para que nós entendamos melhor esse assunto aqui, como lidar com esse assunto. Vamos continuar falando e vamos ficar atento. A gente não, se possível, não ficar à margem da lei. Mas se não for possível, então, se o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro foram parar na prisão, foram açoitados, apanharam, sofreram consequências, foram até mortos, né? Por causa do nome do Senhor Jesus, nós não somos melhor, você não somos melhor do que o apóstolo Pedro, Paulo e o próprio Senhor Jesus. Então, vamos ver então os textos bíblicos aqui. Me acompanhe, por favor. No livro de Romanos, o capítulo 13 é praticamente dedicado a ensinar os cristãos a respeitar as autoridades. A pessoa que ainda não tem conhecimento, pegue daí o capítulo 13 de Romanos e vê como que a Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades. Eu vou ler só o primeiro versículo aqui, para começar o entendimento. Veja o que diz aqui. Todo homem, a Bíblia fala, geralmente está falando todas as pessoas, homem, a mulher, o jovem, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E ali procede falando sobre os magistrados, né, as pessoas, enfim, todo tipo de pessoa que tem autoridade, está imbuída de autoridade. Nós, pessoas comuns, cidadãos comuns, devemos ter o devido respeito. É melhor para nós. Vamos ver mais outro texto. Veja aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo ensina. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis. Aí as pessoas com autoridade. Esse texto combinando com o texto anterior que nós vimos, né? Governantes, pessoas que têm autoridade. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, se a Bíblia a palavra de Deus não é inimiga das autoridades. A palavra de Deus é, até por sinal, um incentivo para as autoridades. E o mais importante, as autoridades que hoje, principalmente policiais, pessoas assim, que hoje são tão desrespeitados, que eles mereciam todo o respeito, e eles não podem aplicar, né, a punição, a justiça, que por Deus eles têm o direito de aplicar, a autoridade de aplicar. Hoje são proibidos pela justiça humana. Bom, então nós temos aí textos, né, mostrando que a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, que o cristão, ele deve ser um cidadão honesto, deve respeitar as autoridades e viver de acordo com as leis do seu país. Quando nós vemos estes versículos, dá a impressão que nós temos que
Nós submeter as autoridades e pronto. Mas nós vamos ver um outro texto que mostra, por isso, amados, que a Bíblia precisa ser estudada, não apenas lida e colocada no campo. Quando a pessoa faz isso, apenas lê e deixa de lado, o que que acontece? Nós lemos um texto como esse que dá-nos a impressão que nós devemos se submeter incondicionalmente às autoridades. E como diz aqui, que toda autoridade vem de Deus. Nós podemos ter um exemplo, eu lembro como exemplo, como as autoridades vêm de Deus, é Deus que coloca ali. Pelo seguinte, quando houve as eleições que o Tancredo Neves era candidato, o Brasil inteiro votou em Tancredo Neves. Agora tem um detalhe, ele soltou uma frase lá, que, veja bem, ele falou que se 500 lá do partido dele votasse nele, nem Deus ia impedir ele de subir a rampa do Planalto, quer dizer, de pôr a faixa de presidente. Não foi só aqueles que foi muitíssimo mais pessoas, porque os votos para ele foi em massa. E, no entanto, ele subiu a rampa do Planalto? Não subiu. Foi acontecendo coisas, ficou doente, problemas, faleceu e não colocou a faixa de presidente. Então o povo quis, eu entendo assim, o povo quis, mas Deus não quis. Então eu oro por aqueles que estão lá, que são constituídos, porque Deus permitiu. Deus controla tudo. E Deus permitiu que estivesse lá, permite muitas autoridades ruins, até para ser freio, às vezes para a própria nação, como acontecia com Israel. Percebe? Mas não que nós devemos ser assim, obedecer eles cegamente. Tem a exceção. Para vocês viram esses textos, né? Devemos ler, não apenas ler a Bíblia, mas estudar para nós ver as outras partes e não cair no engano de colocar que uma coisa é aquilo e pronto, porque às vezes não é. Então vimos aqui que devemos sim ser obedientes às autoridades, porque aquele que é contra a autoridade, além de estar trazendo problema para si próprio, ele está combatendo contra Deus que colocou. Deus pode colocar um tirano lá para pegar as rédeas dos tiranos da nação, para pôr nos eixos as coisas. Entende? Então vamos ver outro texto aqui, ó. Aqui nós vemos neste outro texto, quando Pedro, né, e mais estavam com ele, eles foram proibidos, na época, lá no tempo, eles foram proibidos de falar do nome do Senhor Jesus. Eles foram presos, eles apanharam e foram advertidos que não era para anunciarem a Jesus. E eles saíram anunciando Jesus. Então, vem o texto aqui. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que aconteceu? Eles foram proibidos de falar o nome do Senhor Jesus e eles continuaram falando. Então aqui vieram autoridades e falaram para eles: nós não advertimos vocês, não falamos que não é para vocês falarem, senão eles continuam falando. Estava na iminência de voltar para a cadeia. Então Pedro e os outros apóstolos falaram, tipo, para eles fazer uma análise assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, nós devemos obedecer a autoridades, devemos de ser obediente a eles, nós estamos sendo obedientes a Deus. Mas quando as coisas vêm proibindo o que é de Deus, quando as coisas vêm ameaçando, querendo colocar o homem acima de Deus, amados, aqui nós não, o cristão verdadeiro não vai. Porque Deus está acima das autoridades daqui. Que nem no caso desse caso do Bolsonaro aqui.
Esse aqui foi, o que aconteceu foi uma, não que eu esteja defendendo o Bolsonaro ou outro, sei lá, eu não gosto de me intrometer na política do país. Mas acontece o seguinte, ele como pessoa, como presidente, segundo a matéria lá, foi num discurso em Chapecó, que ele falou da Bíblia. Ele citou passagem bíblica ali e falou sobre a lepra, como está escrito na Bíblia, lepra. E o que aconteceu? Serviu para aqueles que são inimigos do cristianismo já correr na justiça. E o juiz lá acatou isso aqui, acatou. Achou que ele não te falar que uma pessoa está com lepra discriminação. Bom, então agora se eu estou com uma dor de dente, a pessoa não pode falar que é dor de dente, porque está me discriminando. Se uma pessoa lá está com, sei lá, desinteria, não pode dizer que é desinteria, tem que mudar outro nome, daí não atinge, não faz mal. Assim como o caso, amado, esses absurdos de a pessoa não poder falar sobre os problemas do homossexualismo, lesbianismo, essas coisas. E o que está falando ali, as pessoas, eu falo aqui, amado, tem pessoas que discriminam, que precisam ser orientadas a esse respeito. Mas tem pessoas que não falam por discriminação. Eu, por exemplo, o que é que eu tenho contra alguém que é homossexual? É problema dele, eu não sou autoridade sobre ele de modo nenhum. Então tem pessoas que falam assim, simplesmente advertem. Por exemplo, os homossexuais, segundo a palavra de Deus, não entrarão no reino de Deus, não herdarão os céus. Então é uma questão espiritual, não é uma questão política aqui ou de discriminação. Mas eles entendem que é discriminação e daí discriminam o que o cristão faz. Percebe? Então tem esse problema aí. Censurar a própria justiça, um juiz censurando um presidente de falar uma palavra que está na Bíblia, dele falar as coisas da Bíblia. Eu entendo assim que o país é laico, né? O país é laico, mas as pessoas têm as suas religiões. Ora, tem os espíritas, budistas e tantos outros que vivem bem todos, né? Todos vivem no mesmo país e debaixo da mesma bandeira, sem problema nenhum. Então não é uma palavra que vai mudar as coisas. Não é a palavra lepra que vai discriminar uma pessoa que tem hanseníase. É até um absurdo isso. Mas a gente nota que o que está por trás disso é fazer com que as pessoas se esqueçam da Bíblia. Como estão fazendo, né, para as pessoas se esquecer da hierarquia da família, o pai, a mãe, os filhos. Já se fala até em tirar dos registros de nascimento a palavra pai, mãe, né? Estamos caminhando para coisas difíceis que vêm para aí. Então era isso que eu queria deixar com vocês, amados companheiros. Vamos estar sempre alerta, estar com as antenas alertas. Tem um adágio popular que diz um olho no padre e outro na missa. Nós como cristãos devemos de fazer mais ou menos isso. Nós devemos estar com um olho na Bíblia e outro no que acontece em nossa volta, ao nosso redor. Para nós, assim nós vamos estar sintonizados e vendo e compreendendo, né, através dos sinais, dos acontecimentos que a Bíblia nos mostra, nos ensina como nós vivíamos nesses tempos difíceis. Ok? Minha gratidão a Deus pela oportunidade e a vocês por me acompanhar, por estar junto comigo e nós juntos
nós ir, né, crescendo em conhecimento do Senhor, e a gente tendo esses alertas por aí, ok? Que o Senhor abençoe, guarde você e tua família, ore por mim, por a minha família, e se for da graça do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, então.